Na sequência, nós passaremos a palavra agora para o Dr. Lucas Dantas Xavier Ribeiro, da ANEEL. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Ribeiro. Venho em nome da ANEEL, primeiramente agradecer à organização do evento pelo convite, pela oportunidade de apresentar o programa de P&D regulado pela agência. A ANEEL, como acho que a maioria sabe, é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência reguladora do setor elétrico brasileiro. E a ANEEL tem um programa de P&D. Bom, o programa de P&D da ANEEL, ele tem origem na Lei 9991 de 2000, que é a Lei de P&D e de Eficiência do Setor Elétrico Brasileiro. Ela determina que as concessionárias e permissionárias e autorizadas de serviços públicos de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar anualmente um percentual da sua receita operacional líquida em projetos de pesquisa e desenvolvimento e também de eficiência energética. Os recursos disponíveis em termos de percentual da ROL para a geração é 1% e transmissão também é 1% e para a distribuição é 0,5%. Esse é o recurso do P&D. Só que esse recurso ele é dividido entre o FNDCT, a ANEEL e o MME, sendo que o percentual pertinente à ANEEL para a geração e transmissão é 0,4% e para a distribuição é 0,2%. E esse recurso, no total, o montante de 2014 é aproximadamente 380 milhões anualmente. Esse é o recurso de P&D do setor elétrico. Está um pouco invertida aqui a animação, peço perdão. O objetivo do programa de P&D ele é buscar inovações para fazer frente aos desafios tecnológicos e de mercados das empresas do setor de energia elétrica. Como o colega aqui falou, é impedir que a empresa entre em extinção ou em falência porque ela não se atualizou e não está conseguindo concorrer no mercado. O programa ele tem o intento de promover e viabilizar o ciclo completo de inovação tecnológica e inserção no mercado, incentivando a associação das empresas do setor elétrico em torno de iniciativas que disponham de escala apropriada para desenvolver o conhecimento e transformar boas ideias, experimentos laboratoriais bem-sucedidos e qualidade de modelos matemáticos em resultados práticos que melhorem o desempenho das organizações e a vida das pessoas. E a ideia do programa é ele cobrir a pesquisa, da pesquisa básica, dirigida, que ela vai da pesquisa mais básica, que é o algoritmo, o modelo, a estrutura, avançando a pesquisa aplicada, que trata de metodologias, técnicas, eventualmente o software, o desenvolvimento experimental, que é um desenvolvimento centrado em criar um protótipo, um projeto piloto, ou aprimorar um processo ou serviço, e chegar para avançar para a aplicação real e o aprimoramento de técnicas, que é a cabeça de série de produtos, o lote pioneiro e a inserção de mercado. Bom, o regulamento atual ele foi aprovado em 2012 e ele tem algumas diretivas básicas. A primeira é dar um aumento para a empresa do setor elétrico na autonomia para executar os projetos. É o quê? É dar liberdade para a empresa decidir quais temas, quais projetos, quais diretivas são importantes para seu programa próprio de P&D. Só que com essa liberdade também vem a responsabilidade, porque todo o risco de pesquisa, o risco de inovação, o risco de P&D, conforme definido na apresentação anterior, fica também com a empresa. A empresa tem um risco de ter o recurso glosado, caso a gente detecte que o projeto não foi um projeto de P&D, foi um serviço de engenharia, um projeto técnico, que não teve risco tecnológico agregado. O programa está cada vez mais migrando para um sistema de avaliação com foco em resultado. E o processo de avaliação, anteriormente tínhamos avaliação inicial para todos os projetos, hoje somente fazemos avaliação inicial para projetos estratégicos. A avaliação final ela é obrigatória, ela é ex post, ela é feita após a conclusão do projeto. Ela inclui a auditoria contábil independente, que vai fazer a auditoria das contas da pesquisa. E, eventualmente, quando é detectado algum problema, é a ação da fiscalização da agência que vai em campo averiguar se o que aconteceu, o que foi realizado, realmente atendeu os objetivos do programa.
Vou agora apresentar como se dá o processo de execução de um projeto de P&D regulado pela ANEEL. Primeiramente, a agência ela cria o regulamento, que é a última versão de 2012. Criada a regulação, as empresas têm liberdade para, em associação com centros de pesquisa, com fabricantes e consultorias e com as universidades, elas desenvolvam a proposta. Elas têm liberdade para fazer a contratação, fazer a negociação de propriedade intelectual, contrapartidas e os acordos de trâmite legal. Celebrar esses acordos, a empresa do setor elétrico, que é o ente que a ANEEL regula, a ANEEL não tem autoridade sobre os demais entidades do projeto, ela encaminha uma proposta para a ANEEL e então começa a fase de execução. A execução, esse grupo aqui, que são as entidades executoras e a proponente, eles têm um planejamento, eles seguem, fazem a proposta encaminhada da ANEEL, né? É feita a execução, que é realizar as atividades do projeto, montagem de protótipos, etapas de pesquisa, bibliografia, testes operacionais. Então, concluída a pesquisa, é necessário fazer um relatório final, que ele vai resumir, justificar por que o projeto realizado é um projeto de P&D, sumarizar os investimentos envolvidos, o cronograma e os resultados obtidos. Essa conclusão é encaminhada num relatório final, que acompanha a auditoria contábil e financeira, e então a ANEEL faz a avaliação do projeto, emite um parecer sobre se é pertinente ou não o investimento em P&D, e, caso necessário, é acionada a fiscalização. Esse é o processo básico para o projeto de P&D, seja ele um estratégico ou um P&D regular. A avaliação, tanto a inicial quanto a final, ela se dá em torno de 4 critérios. O primeiro é a originalidade, o segundo é a aplicabilidade, a relevância e a razoabilidade de custos. A originalidade, ela é o principal critério, ele é eliminatório e ele basicamente verifica se não está ocorrendo uma repetição de esforço de pesquisa. Se o projeto ele teve risco tecnológico e se ele se configura como um projeto de P&D e não um mero serviço de engenharia, um serviço técnico. A aplicabilidade, ele avalia o resultado do projeto, quão aplicável, quão útil ele é para resolver os problemas do setor elétrico. E também problemas da sociedade ou econômicos, não somente do setor elétrico. A relevância, ele avalia sobre a ótica da capacitação profissional, propriedade intelectual, produção científica, impactos ambientais e impactos econômicos, quão importante é o resultado do projeto para beneficiar a sociedade. E a razoabilidade de custos, que é o critério que ele avalia a pertinência dos custos aportados ao projeto, ele verifica se o desenvolvimento teve o cuidado de elaborar um estudo de viabilidade econômica e se o investimento realizado está de acordo com o escopo e com o prazo do projeto. Cada critério desse é avaliado com a nota entre 1, que significa inadequado, e 5, que é excelente, por uma banca avaliadora composta por 3 avaliadores credenciados ou servidores da agência. Eventualmente, entidades intervenientes podem participar da avaliação. No próximo slide eu explico o que é um interveniente. E projetos cuja média dos 4 critérios seja inferior a 3, que representa o aceitável, eles não têm um investimento totalmente reconhecido. Vou agora falar sobre chamada de projeto estratégico. Antes de definir estratégico, o regulamento atual ele dá liberdade à empresa para encaminhar para a ANEEL a proposta de projeto a qualquer momento, sobre qualquer tema do interesse da empresa, com qualquer cronograma, orçamento, e não tem um ciclo, não tem um controle rígido em avaliação inicial como era feito no passado. Só que existe também a figura do projeto estratégico, que é uma chamada que a ANEEL publica a respeito de um tema com escopo, cronograma e requisitos definidos para atender projetos que possuem grande relevância para o setor elétrico e que vai exigir o esforço combinado de diversas entidades e organizações de pesquisa. A chamada, ao contrário do regular, quem define o tema é a ANEEL, só que ela define com base em chamadas, que elas originam de audiências públicas e de
participação da sociedade, provocação do setor elétrico, e é aprovado pela diretoria da ANEEL em reunião pública. Só fazendo um parêntese, a diretoria da ANEEL, as reuniões são públicas e transmitidas via internet. Uma vez aprovado, é publicada a chamada. A adesão é voluntária, as empresas elas não têm a obrigação de aderir a uma chamada. Não existe projeto ou temática obrigatório no programa de P&D ANEEL. A empresa adere à chamada se ela desejar, se acreditar que faz parte do seu programa de P&D o tema abarcado pelo projeto estratégico. Nesse caso, a avaliação inicial é obrigatória, porque é necessário que a agência verifique se o projeto, a proposta de projeto está atendendo aos requisitos, cronograma e escopo da chamada. Usualmente, esses projetos eles têm a participação de entidades intervenientes, que podem ser ministérios, empresa de pesquisa do setor elétrico, ONS, outras agências reguladoras, que, de acordo com o tema ou com a abrangência da pesquisa, eles são relevantes e permitem, são stakeholders, são partes interessadas no desenvolvimento da pesquisa. Também é feito um acompanhamento mais próximo da execução, por meio de workshops e visitas a campo, seminários e reuniões. E existe um foco maior na apresentação e divulgação de resultados. É comum em chamadas, além do workshop, termos publicação de livros, termos a realização de eventos e seminários, tanto na agência quanto nas empresas que realizam a pesquisa. Falando em temas de investimento, considerando projetos estratégicos e regulares, o tema fontes alternativas de energia é o que mais se destaca. Aproximadamente 1/4 do investimento do programa previsto trata desse tema. O segundo colocado, que é o controle e proteção, tem menos da metade do percentual. Por que será que fontes alternativas é tão proeminente no programa? Eu acredito que, primeiro, as empresas têm um grande foco, a empresa do setor tem um grande foco e grande atenção nesse tema, porque são fontes que têm pouco impacto ambiental e podem representar oportunidades de novos negócios para o setor. Existe um forte viés de aplicabilidade e relevância também, e são projetos que costumam ter boa originalidade, ou seja, são projetos que a empresa reduz seu risco de pesquisa frente à avaliação da ANEEL. Em termos de estratégicos, nós já tivemos 19 chamadas, sendo que das 19, 4 têm foco em fontes alternativas. A de Smart Grid está relacionada, mas não diz respeito somente à fonte alternativa, no caso a geração distribuída fotovoltaica. Mas eu posso citar aqui a chamada 13, que é referente a arranjos técnicos e comerciais para a inserção de geração solar fotovoltaica. A 14, que é o arranjo técnicos e comerciais para a inserção da fonte para a geração de energia elétrica a partir de biogás, oriundo de resíduos e efluentes líquidos. E a chamada 17, que é o desenvolvimento de tecnologia nacional de geração eólica. Essas são 3 chamadas que foram um grande sucesso de adesão. Se vocês observarem aqui, são as chamadas que têm a maior quantidade de recursos aportados. Esses recursos aqui incluem contrapartidas, que são recursos aportados pela empresa ou pelas entidades executoras, para, junto com o recurso da ANEEL, compor o orçamento do projeto. E agora que foi lançada, que está aberta, a chamada número 19, que trata da fonte heliotérmica. Citando alguns exemplos de projetos com fontes alternativas, temos um da chamada 13, que é a inserção da geração solar fotovoltaica conectada à rede em Porto Alegre, que ele é um projeto de integração urbana da fonte, que ele procura combinar a geração distribuída com modais de transporte e o aperfeiçoamento do inversor de frequência. Ele tem 3 focos, né? A adaptação à realidade urbana, a temperatura, a questão de temperatura da zona urbana e a questão também estética da aplicação dos painéis. Temos, esse aqui está sem o texto. Temos o projeto também de geração com energia das ondas. Esse projeto ele não foi oriundo de chamada estratégica, foi um projeto independente, feito pela Tractebel, que desenvolveu a primeira usina de ondas da América Latina,
explicando rapidamente, ele transforma um movimento alternativo de vários pistões em ar comprimido, e o ar comprimido gira uma turbina que, por fim, gera energia elétrica. É feito esse protótipo aqui. Da chamada de geração eólica, eu cito o projeto da Tractebel também, em parceria com a WEG, que foi o aperfeiçoamento de geradores eólicos de grande porte, que tratou da construção, aperfeiçoamento de geradores nacionais, com tecnologia nacional, de grande porte, para aplicação na realidade brasileira, como o vento chamado Padrão Brasil. E agora eu vou falar sobre a chamada 19. Começando pela motivação. Bom, temos esse mapa aqui que vocês já viram, acho que bastante vezes, né? Aqui é a versão da Agência Centro Aeroespacial Alemão, que é de radiação solar direta. E podemos ver que o Brasil, embora ele não tenha um recurso tão concentrado como você vê no Saara, em alguns desertos próximos aos trópicos, ele tem um recurso bem razoável, comparável à Espanha, por exemplo, que é um dos maiores produtores do mundo. Essa é a primeira motivação, ter um bom potencial de radiação solar direta no país. Analisando a evolução da tecnologia, também se observa que é uma fonte que está com um crescimento marcante. A potência instalada até 2014 era de cerca de 3,5 gigawatts, e tem uma previsão em projetos em 19 países de se ampliar esse valor para 14,5 gigawatts, aproximadamente. É uma tecnologia que a base tecnológica e a expertise atualmente é concentrada em entidades e instituições do exterior. E as tecnologias são várias, né? Foram aqui apresentadas 4, são as mesmas, que é a Fresnel, o cilindro parabólico, torre central e concentrador parabólico. Tem uma faixa de temperatura bem larga e pode ser aproveitado tanto para processos térmicos quanto para a geração de eletricidade. Assim, toda chamada estratégica, o escopo, ele tem alguns requisitos que têm que ser cumpridos para fazer parte do poder ser aceito o projeto na versão inicial. Essa chamada, ela tem que ter um foco na capacitação profissional para o desenvolvimento e também para a transferência tecnológica. Tem que existir também uma descrição do estado da arte e das funcionalidades da tecnologia proposta, ou seja, ele tem que descrever o estado da arte da tecnologia que ele está utilizando e também descrever em que ponto, em que tópico a pesquisa dele contribuiu para melhorar, para aprimorar o estado da arte. É necessário fazer uma descrição dos locais mais adequados da instalação de usinas, caso seja desejado construir uma planta piloto, elencando os elementos como potencial solar, ponto de conexão da rede, condições climáticas, proximidade de outras fontes, como biomassa, ou possibilidade de geração com gás, ou outra fonte de backup térmico, os impactos ambientais, aspectos tributários e a viabilidade logística, entre outros impactos. Ele tem que justificar os locais porque se escolheu o site para montar a planta piloto. Como todo chamado estratégico, é obrigatória a análise técnico-econômica da tecnologia. A análise técnico-econômica, ele tem que demonstrar que a tecnologia dele tem possibilidade de ser viável. Ele não tem que provar que é viável, mas tem que provar que é capaz de ser viável, que tem potencial de viabilidade econômica. E ele também tem que prever a transferência de tecnologia e a capacitação necessária para operar essa planta. Também é necessário, como toda a expertise está concentrada, toda não, mas boa parte está concentrada no exterior, é recomendado a realização de intercâmbio com especialistas internacionais de notório conhecimento científico e tecnológico a respeito do tema. Só um detalhe, que faltou um tópico aqui, existe liberdade para as empresas apresentarem projetos de componentes para usinas e também plantas piloto. Você pode apresentar um componente, seja ele relacionado ao armazenamento, à geração térmica, à capacidade de geração com backup, ou a algum ganho de eficiência com os refletores,
como também um protótipo de planta piloto, que aí você vai fazer análise de negócio e de operação econômica, fazer otimização econômica da planta em um determinado site, explicando e mostrando inovações que podem viabilizar técnica e economicamente a tecnologia no Brasil. É necessário fazer o estudo de adaptação para as condições nacionais e aprimoramentos de cunho construtivo, eventualmente podem ser necessários, fazer alguma adaptação ou aproveitar alguma oportunidade oferecida pela realidade do país. Ser efetuada a análise de vida útil dos componentes de desempenho da planta, incluindo também a eficiência térmica e elétrica ao longo da execução do projeto e as projeções de degradação ou de progressão desse requisito. E também é válida uma proposta de nacionalização ou de produção local de parte, de elementos ou de toda a planta heliotérmica. Aqui está o cronograma desse projeto. A chamada foi lançada no dia 30 de setembro. Estamos atualmente na fase de envio de propostas, já foram divulgadas as empresas interessadas. Depois eu vou mostrar no site da ANEEL como acessar o link da chamada. Esse prazo aqui de 6 meses, ele vai terminar no dia 17 de abril. Então, empresas do setor elétrico, universidades, centros de pesquisa, indústrias, eles têm até 17 de abril para fazer um arranjo contratual ou convênio, celebrar convênios, de forma a encaminhar uma proposta de pesquisa para a ANEEL até o dia 17 de abril. Fim desse prazo, a ANEEL vai ter 60 dias para avaliar, juntamente com entidades intervenientes, as propostas, e vai ser, então, divulgado a listagem de propostas aprovadas. Sendo aprovadas as propostas, as empresas têm 10 dias para confirmar o interesse na execução, porque pode ocorrer imprevistos, sempre pode ocorrer, em P&D sempre podem ocorrer imprevistos de pesquisa. E aí elas têm mais 6 meses para iniciar a execução, para fazer a mobilização, fazer a contratação, e até 48 meses para executar e concluir o projeto, terminando o processo de execução. Acho que fui até rápido na apresentação, mas concluindo, o intento da nova regulamentação do programa e das chamadas estratégicos é contribuir para promover a evolução dos projetos em termos de dimensão, da aplicabilidade e da relevância, que significa concentrar esforços em temas relevantes e que tenham aplicabilidade muito importante para o setor. O direcionamento dos investimentos para temas prioritários e estratégicos, nesse caso, seja ele prioritário para a empresa do setor elétrico que tem um programa de P&D ou para o setor elétrico em si, que a ANEEL representa quando faz uma chamada estratégica. Também manter um alinhamento com as tendências internacionais de pesquisa, que são fontes limpas e renováveis, smart grids, automação, controle e proteção automatizado. Promover também a aproximação, que é muito importante, entre fabricantes e fornecedores de tecnologias para o setor, com as instituições de pesquisa, com a universidade e também com as empresas do setor elétrico, fazendo a triangulação da inovação. Promover a disseminação dos resultados, promover a produção científica, promover a registro de patentes, de modelos de utilidade. E, finalmente, o objetivo do programa, o objetivo final, é ele prover benefícios diretos e indiretos para os consumidores, que, em última análise, são os financiadores do programa. Que ele pode ter benefícios revertidos como melhores serviços, como uma energia mais barata, como uma energia mais limpa, e também benefícios indiretos, a exemplo de melhores índices de continuidade e de qualidade de energia. E agradeço a atenção de vocês, muito obrigado.